Com que carinho eu devo dizer que o Alexandre está recebendo 130 milhões de reais de propina de um banco fraudulento através do escritório da sua esposa? Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Então, quando eu digo que não há autocrítica, eu corro risco aqui de me tornar repetitivo, mas eu quero dizer que não há mesmo. Por exemplo, eu recorro sempre aos números, eu tenho essa mania. Quem são os ministros com a maior avaliação negativa no Supremo? Você tem o Toffoli com 81%, o Gilmar Mendes com 67% e o Alexandre de Moraes com 59%. Eu acho que se fizer essa pesquisa de novo, é capaz do Alexandre passar. O Gilmar, que nem comandou nenhum, é odiado por 2 entre cada 3 brasileiros. Justamente os mais reprovados são os mais ativistas, né? E ontem a gente falou aqui, o Gilmar Mendes, cara, 2/3 da população te odeiam, Gilmar. Mesmo diante de tudo disso, qual é a posição? Não, inquérito das fake news, a gente falou disso ontem. Não, os feitos das fake news vai acabar quando tiver que acabar. E mais, o Supremo vai decidir sobre impeachment de ministro do Supremo. Pode derrubar a decisão de impeachment. O Toffoli é o ministro que disse que o relator da CPI do crime organizado podia ficar inelegível por pedir o indiciamento de ministro do STF. E o Alexandre é o mais previsível, porque não importa o que aconteça, ele sempre dobra a aposta. Agora tá, assim como fez com o Toffoli, ameaçando os políticos que queriam tratar desse assunto, que é o assunto mais importante para quem? Para os eleitores. Se vocês não viram, não deixem de ver esse vídeo aqui do Alexandre de Moraes, que estava se referindo principalmente ao Zema, mas não somente ao Zema. Bota aí para mim, por favor, Gabriel. Tais como, atualmente, em relação ao parlamentares, como atualmente em relação ao próprio Supremo Tribunal Federal e a ministros dessa casa, onde políticos que não têm voto necessário para atingir as candidaturas que querem, acabam querendo ofender o Poder Judiciário, acabam querendo ofender a honra, a dignidade dos membros do Poder Judiciário, utilizando-nos como escada eleitoral. Obviamente, e recentes pesquisas mostraram isso, recentes mesmo, de ontem mostraram isso, esses políticos que pretendem, ao invés de discutir saúde, educação, segurança pública, ao invés de discutir o que fizeram em seus mandatos, como fizeram, o que fizeram de bem, se é que fizeram, o que fizeram de mal, se também é que fizeram, querem pegar uma escada numa suposta polarização contra o Supremo Tribunal Federal, não com críticas, mas com agressões verbais. Presta atenção nisso. Né? Suposta polarização. Ele começa dizendo números. Meu amigo, Alexandre, os números estão aqui de como o Brasil odeia vocês. O Brasil odeia vocês. Não há uma suposta polarização. Aliás, até é suposta. Porque não há polarização, pressupõe que há 2 polos. Agora eu entendi o que você está querendo dizer, pensando melhor aqui. Polarização significa que há 2 polos. O polo que adora vocês e o polo que odeia vocês. Só há um polo aqui. 81% das pessoas querem que o Toffoli vá para a PQP. 60% dos brasileiros querem que você vá para a BGP. 2 entre cada 3 brasileiros querem que o Gilmar se exploda. Não há polarização. Realmente, por isso que é suposta a polarização. Agora entendi. Não há autocrítica. Não há autocrítica. Não haverá correção. Autocrítica em sistemas republicanos só funcionam na base do accountability, que é a responsabilização. Não há como o Brasil subsistir enquanto o Alexandre estiver onde está. Não há. Não há como ter república, não há como ter país. E não vai ser colocando mais um Bessias lá dentro que a gente vai conseguir resolver essa situação, não. Se o Senado seguir nessa direção, ele agrava a crise institucional do país, porque o foco da crise institucional é o Supremo,
E eles estão indicando para o Supremo alguém que acredita em todas as políticas, partícipe de todo esse ativismo judicial e absolutamente fiel ao regime. Agora, reparem, bota de novo o vídeo do Alexandre aqui, que eu vou botar só um pedaço dele. Reparem esse trecho aqui, no final. Federal, não com críticas, mas com agressões verbais. Não com críticas, com agressões verbais. E eu já falei isso aqui com vocês. O truque é semântico. Por quê? Como disse o Messias na sabatina hoje do Supremo, todo mundo pode fazer críticas. Todo mundo pode fazer críticas. Mas não agressões. Não ataques. O Alexandre escreve nas decisões: liberdade de expressão não é liberdade de agressão, não é liberdade de atacar as instituições. Está escrito em todas as decisões do Alexandre de Moraes que levaram o Brasil ao regime. Palavras machucam. E o que separa? Qual é a diferença entre a crítica e a agressão verbal? Eu pergunto a vocês, honestamente, com que carinho eu devo dizer que o Alexandre está recebendo 130 milhões de reais de propina de um banco fraudulento através do escritório da sua esposa? Como eu devo dizer isso? De que forma eu devo dizer isso? Que não soe como uma agressão verbal. E aí as pessoas ficam chateadas, que eu chamo a atenção para quando elas absorvem o vocabulário do inimigo, e a gente vai chegar à conclusão aqui. Por quê? Quando elas absorvem o vocabulário do inimigo e passam a utilizar os termos como ataques ou agressão. A gente está vindo da boca do Alexandre. E ficam chateadas quando eu explico que a utilização desses termos, dessa terminologia, para qualquer crítica, é primeiro coisa de gente frágil, que não tem casca para enfrentar o debate público, e então recorre a esse linguajar de vitimização. E é por isso que eu vou criar o viadômetro da direita, para desespero de alguns meio low-T. Ou é um instrumento puro de perseguição política. O truque semântico é esse. E vocês que assistem programas são testemunha que eu sempre aqui poupei o Rodrigo Constantino. Eu gozava de boa relação com ele, fizemos várias coisas juntos, me solidarizei e senti muito, me machucou muito a situação pela qual ele passou, talvez ainda passe, de saúde, né, que eu esperava que trouxesse até mais maturidade, mais sabedoria. Talvez eu tenha me equivocado, mas eu tenho essa esperança positiva em relação às pessoas, né? Mas, sim, um excelente exemplo disso que eu estou falando foi a postagem que o Constantino fez a meu respeito ontem. Fala, pessoal! Tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. E eu nem vou tratar aqui com algum tipo de dignidade. Não dava nem para eu criar apelido, né? Porque depois que o Olavo criou Cocô Instantâneo, Rodrigo Cocô Instantâneo, não tem, né, como eu superar o mestre. E do que eu tô falando aqui, se você não sabe? O Constantino pegou um vídeo meu aqui do Paulo Figueiredo Show, agradeço a audiência, e dizer que eu me incomodo com o uso da palavra ataque, e realmente me incomodo, mas ao mesmo tempo, de uma forma muito hipócrita, eu estaria promovendo um expurgo da mesma forma que o Partido Comunista Chinês faz na direita. Eu vou ler o tweet dele para não ser impreciso aqui, eu não gosto de ser impreciso o que as pessoas dizem. Demorei a comentar isso, pois demorei a acreditar nisso. O que está acontecendo com essa turma? Até ontem, usar a palavra ataque era ser capacho de Moraes.
Nunca disse que era ser capacho, disse que era absorver a cultura e se comportar como Moraes. Mas ele continua. Mas usar métodos chineses de expurgo é bom? No mais, eles não percebem que isso transmite a enorme fragilidade da campanha do Flávio? Não. Esse nível de cobrança, ele coloca entre aspas, é diretamente proporcional ao nível de insegurança. Por fim, PF, Paulo Figueiredo, sequer é do PL, faz isso para agradar Eduardo. E vejam que, curiosamente, ele confirma o que eu estou dizendo. Primeiro, na manipulação das palavras, que é a substituição, eu já disse, é um truque semântico, onde você substitui o significado real de um termo por algo completamente distinto e deslocado, não só da substância, mas da proporção das coisas. Então não é só mais a substituição explícita do termos críticas por ataques, ou como o Alexandre de Moraes acabou de usar, agressões. Agora, o processo de vitimização chegou a um patamar histérico onde é necessário ir além. É necessário chamar as críticas de expurgos. E eu só posso crer aqui que Rodrigo Constantino tem enlouquecido. Aliás, ele está dando todos os sinais. Está com privação de sono, está com comportamento errático e está com perda completa de conexão com a realidade e com o senso das proporções. Na semana passada, fez um videozão falando que não estava conseguindo dormir direito, com as tretas da internet, que estava agindo de forma descontrolada e irreconhecível, que estava fazendo mal a ele, e aí por uma intervenção do Espírito Santo, ele ia estar hasteando uma bandeira branca. Pô, eu fiquei feliz, ele voltou a me responder no WhatsApp, eu sempre o procurei diretamente, me desbloqueou no X, eu reiterei a ele em mensagem que nós não somos inimigos, repostei o vídeo dele com elogios, dizendo que, pô, bandeira branca também da minha parte, poxa, que o amor venceu, né? Cantamos Imagine juntos, ele na bateria, eu no vocal, uma coisa muito bacana, muito bonita, que não durou nem uma semana. Não durou uma semana. Bastou o Flávio fazer uma postagem infeliz, de novo, essas bobagens que ficam o entorno da campanha fica tentando convencer ele sobre pacificação, para o Constantino entrar em histeria de novo, se inflar completamente. E passou, eles me mandaram, o cara passou o final de semana inteiro tretando no X e exigindo, sábado e domingo, cara, eu mal olho o meu celular, e o cara passou o final de semana inteiro tretando no X, exigindo que o Flávio se distancie, de novo, que o Flávio se distancie dos irmãos, de mim e de outras pessoas. Spoiler triste para ele, não ocorrerá. Não ocorrerá, o distanciamento não ocorrerá. Agora voltou a querer tretar comigo. Bom, eu digo aqui, só tenho a dizer o seguinte, não tem problema, não vai tirar o meu sono, não. Eu não vou nem... Cara, não vou nem dedicar muita energia, porque o Rodrigo, volto a dizer, não é meu inimigo, não é meu adversário. Eu já disse aqui várias vezes que a gente concorda em 90% das coisas, que eu respeito a trajetória dele, inclusive essa de superação pessoal de vários problemas, inclusive de saúde, que são problemas reais que afligem a vida das pessoas nesse mundo e que são muito maiores do que essas tretas. Então eu vou deixar o Rodrigo brigando sozinho, Rodrigo. Um abraço, como você falou, já passamos desse ponto, um abraço, boa sorte, desejo também o mesmo que você me desejou, boa sorte, e fica aí brigando sozinho, cara. Isso faz muito mal pra você, pra mim é uma segunda-feira normal. Eu vou tentar torcer, vou tentar lembrar de orar para que o Espírito Santo volte a te visitar e dessa vez talvez de maneira mais duradoura. Então não vou perder tempo brigando. Mas o que vale ser interessado, justamente por causa dessa na manipulação das palavras e esse estado de histeria, essa perda completa de senso das proporções, né? Eu vivo dizendo, aliás, era o Olavo que sempre explicava isso brilhantemente, que a perda dos sensos das proporções é literalmente a perda da capacidade de raciocínio.
Raciocinar vem da palavra razão, né? Ratio em inglês, que na matemática é o mesmo que quociente. Ou seja, a capacidade de você medir o tamanho de uma coisa em proporção ou em relação a outra. E quando alguém perde isso, a capacidade de medir as coisas, perdeu a capacidade de pensar e se desconectou da realidade. Ora, a desconexão da realidade é a definição de um estado de loucura, no caso específico, uma loucura histérica. Porque só isso explicaria o uso da palavra expurgo, ou ainda pior, a expressão métodos chineses de expurgo, para ilustrar a mera cobrança de que políticos dentro de um partido apoiam um candidato escolhido pelo partido por uma disputa majoritária. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.